Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro Hélio Responde aqui no canal do Pavo. Aquele quadro em que eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá. A primeira pergunta, a Natasha, ela se direcionou ao Pava, mas como ela colocou aqui nos comentários do Hélio Responde, eu me achei no direito de pegar e responder também a tua pergunta. E ela diz o seguinte: Pava, poderia falar sobre a ayahuasca? Vi que tem um vídeo há um ano atrás você falando que não recomenda. Ainda mantém a mesma opinião? Depois o Pava vai ter a oportunidade de falar a opinião dele também, se assim ele quiser. Pois bem, o que é que eu digo? Já tive algumas experiências com a ayahuasca, com o daime, enfim, tem diversos nomes, e eu mantenho a mesma posição que o Pava. Eu não indico, não estimulo ninguém a fazer uso desta ferramenta, né? Eu procuro me abster de opinião nesse sentido e deixo livre para a pessoa, se ela sentir a necessidade, que está tendo um verdadeiro chamado para ir e fazer o uso dessa ferramenta, beleza. Mas eu não vou colocar a minha opinião no sentido de induzir a pessoa a esse tipo de prática. Que funciona, nós podemos constatar que sim, né? Porque senão não teria inúmeras pessoas tendo bons resultados dentro desse caminho. Inclusive, recordo, se não me engano, no Kaivalyanpada, o quarto pada dentro do Yoga Sutras, que Patanjali ali diz as formas possíveis de se chegar ao Samadhi, a grande expansão da consciência, né? Uma das formas, que é a mais lúcida, mais equilibrada, é através do nosso esforço, da nossa disciplina na prática da meditação, na prática do yoga, no contexto que ele coloca. Tem também um outro modo, que é o de nascimento, né? Nascer iluminado como os grandes avatares ou grandes mestres. Tem, no contexto que ele coloca ali também, a utilização dos chás, das ervas, e tem outras formas também. A gente não tem como negar que isso é uma ferramenta que auxilia o ser humano a entrar em contato com esse estado de consciência. Mas eu acho um tanto quanto perigoso, porque a gente não sabe, no mundo como está hoje, como está a pessoa antes de ingressar numa prática dessa. É necessário que se tenha, antes de tudo, muito equilíbrio e domínio de si. Muito equilíbrio psíquico principalmente, porque a gente entra em contato com as nossas profundidades, né? Nós entramos em contato com aspectos que nós não conhecemos muito bem do nosso inconsciente e dependendo do grau de equilíbrio ou desequilíbrio da pessoa, ela pode entrar em contato com coisas que ela não saiba como lidar depois. Tem muitas vertentes que dizem que, por exemplo, tem todo um amparo espiritual por volta dos trabalhos, e eu comprovo que sim, nas minhas experiências. Diz também que a própria medicina é consciente, então ela sabe o que lhe mostrar para que não tenha nenhum perigo, mas ainda assim é necessário a gente ouvir o nosso coração e ver se isso é o melhor para o nosso caminho no momento, ou se tem outras formas mais tranquilas e mais lúcidas de chegar ao mesmo processo que chegaríamos através do uso dessa medicina. Então, a minha opinião é essa. Agora sim, uma pergunta dirigida diretamente ao do Vitor Tamielo. Muito obrigado pela sua pergunta, Hélio. Parabéns pelo novo quadro e por toda a luz que você emite. Muito obrigado, muito honrado pelas suas palavras. Gostaria de saber da sua opinião sobre as pessoas que passam a vida inteira reclusas meditando. A interação social não seria essencial para o crescimento? O fato de termos vindo exatamente para esse orbe não exige que tenhamos convivência com os demais indivíduos? Obrigado e muita luz. Eu acho que a gente não pode generalizar, né? A gente não pode dizer deve isso ou não deve isso, deve aquilo, deve o outro. Não deve nada, né? A gente tem que perceber qual é o Dharma que está se apresentando, qual o propósito atual da nossa existência e da nossa vida. No meu contexto, eu estou de acordo contigo. A minha existência se relaciona mais, a minha felicidade vai ser encontrada mais em convívio com as pessoas do que se eu me afastar e ficar meditando nas montanhas, por mais que eu tenha, sim, algum desejo de fazer esse tipo de prática. Mas a gente tem que lembrar que ninguém nasce no lugar errado.
né? Se nós nascemos num contexto que o convívio social se apresenta de forma muito contundente, é porque aqui é onde nós devemos aprender. Mas, claro que se a gente fosse se recluir nas montanhas, nós iríamos aprender também. Mas o nosso contexto atual é esse. E a convivência, ela tem esse caráter de lapidar as nossas percepções. Então, no meu caso, o momento é de convívio. Mas pode ser que uma pessoa nasça numa cultura em que isso seja natural. Por exemplo, se a pessoa nasce nas montanhas dos Himalaias, nasce no Tibete, ela vai ter um convívio mais próximo com esse tipo de prática, de estar recluso em práticas meditativas. Eu vejo que isso é muito importante, né? Esse momento de reclusão para entrar em contato com o divino de si, perceber o divino nos outros, isso é imprescindível. Mas após isso é necessário que a gente venha para uma sociedade em que se apresenta muito convívio para que, inclusive ali ou aqui, a gente mantenha esse estado de consciência aliado ao divino e percebendo a divindade em tudo. Coloque a prova. Exato, como o Pavo está colocando aqui. Se a gente despertou isso nas montanhas, que a gente coloque a prova agora no meio da sociedade, no meio da muvuca. Mas também vejo que se a pessoa não tem essa percepção do divino, não tem a percepção do divino em si e nasce num contexto de conturbação social, pode ser um pouco perigoso, porque ela vai ficar um pouco que nem barata tonta e não vai saber como dirigir da melhor forma a sua vida. Mas tudo é aprendizado também, nada se perde, tudo se une para construir um novo estado de consciência e pode ser que ali na frente, numa próxima existência, ela nasça com um dharma de perceber essa experiência divina mais afastada da sociedade, em convívio com as florestas e com as montanhas. E por que não as resgatam? Não tem um bom nível. Ah, observam seus níveis de evolução através do sensômetro? Neste caso, não é necessário. Esta é uma comunidade retirada da civilização. Todas essas pessoas decidiram escapar dos problemas em vez de trabalharem para resolvê-los. Não tem um bom nível. Agora, por terem desejado salvar somente as suas vidas, perderam a vida. Deverão esperar por uma nova oportunidade em outro mundo, para uma nova existência. Vinca tinha muitas lágrimas nos olhos. Parece-me terrível, cruel, deixar essas pessoas ali abandonadas. Elas que se retiraram para viver uma vida mais em contato com a natureza, quando viram que tudo estava perdido. Ah, mas você se engana. Elas não escaparam quando tudo estava perdido. Foi muito antes, quando ainda havia a possibilidade de fazer alguma coisa. Talvez o trabalho delas tivesse sido suficiente para salvar este mundo. Lembrem-se de que o cântaro transborda com uma gota. Flávio Esteves dos Santos pergunta a Hélio de qual horda são provenientes os extraterrestres, humana, dévica ou outras. O Pavo vai poder bater o martelo no conclave depois, será? Mas eu digo que são de humanas, são de dévicas e são de outras. No universo existem uma infinidade, uma pluralidade de formas de vida, de existência, e umas a gente conhece, outras, e a grande maioria, não. E os seres extraterrestres, eles estão aqui nos auxiliando em muitos processos. Alguns a gente percebe que são da ordem dévica, alguns da horda dos humanoides, e com certeza tem aquelas outras formas de vida que a gente não consegue nem raciocinar e estabelecer colocar eles num catálogo, né? E dizer são dessa ou são daquela, porque a gente nem conhece. É como se apresentou na série do AME, que existiam aqueles seres com corpos muito estranhos para o Pedrinho, ele não conseguia nem identificar o que era, como os papagaios gigantes, gordos, falantes, como aranhas ambulantes. E a gente poderia falar que esses são da ordem dévica, mas nós não sabemos com exatidão. Existem diversas ramificações, porque o todo se divide em milhares e infinitos fractais. É incontáveis, é infinito mesmo. Próxima pergunta da
Érica Almeida. Olá, Hélio. Gostaria de saber de você qual a diferença entre guias e mentores. Dentro de algumas tradições filosóficas ou algumas tradições religiosas, eles colocam diferenciação entre, por exemplo, guias, mentores, amparadores e às vezes até anjos da guarda, mas eu percebo como sendo a mesma coisa. Às vezes difere um pouco no contexto dessas religiões o trabalho, o grau hierárquico dos trabalhos, mas no fundo o trabalho é sempre de amparo e de servir aos demais e servir aqueles, nós, né, que estamos encarnados na densidade planetária, seja terrestre ou de outros orbes também pela galáxia, pelo nosso sistema solar e pelo universo afora. Percebo que todas essas nomenclaturas são apenas nomenclaturas distintas para se referir a essa mesma estirpe espiritual de amigos que nos servem e que estão nos acompanhando no progresso da nossa personalidade, no progresso também da humanidade como um todo. E vamos a mais uma pergunta, Amanda BD. Olá, Hélio, uma dúvida. É possível que o plano superior não permita o abrir do terceiro olho? E ela coloca aqui como iluminação este processo de um espírito aqui na Terra? Ou isso depende totalmente de nós mesmos? Que é possível sim. Que o comando superior não permita que a gente abra a nossa percepção mediúnica de forma muito ostensiva, muito aberta. Por quê? Se nós realizarmos esse tipo de abertura, com certeza os caminhos que a nossa existência na matéria vai tomar será muito diferente do que se essa abertura não existir. E pode ser que no determinado momento atual da nossa vida, da nossa existência, nós tenhamos muito mais ganhos aprendendo com essa percepção limitada dos 5 sentidos físicos do que se abrir a nossa percepção mediúnica e convivermos aqui na matéria com o plano espiritual. Isso se deve também a uma necessidade de ter um controle das próprias emanações físicas, dos sentidos físicos, porque muitas vezes nós não conseguimos lidar de forma saudável com as ferramentas que temos. Imagina se realizarmos uma abertura, a nossa informação, a nossa absorção de informação vai ser muito maior, vai ser mais difícil a gente obter um equilíbrio pessoal, espiritual e físico. Então isso é bastante possível. É claro que esse processo de despertar, o terceiro olho, como tu coloca aqui, ele parte sim de pressupostos pessoais. Eu preciso me esforçar nesse caminho, mas também não devo levar isso como um objetivo, um master a ser seguido, né? Existem tantas outras coisas que são principais nesse caminho, como por exemplo o desenvolvimento do amor, a percepção do divino, a fé, a confiança, o discernimento, tudo isso é melhor ter do que essa abertura espiritual. E esses amigos que bloqueiam, de certa forma, a nossa abertura, são porque eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que isso é o melhor para nós. Após uma vigília ufológica, o professor disse que ia canalizar os mestres orientais. E os mestres falaram que iam responder até 6 perguntas do grupo. Mestre, como desenvolver a mediunidade? E o mestre, com toda a calma de um oriental e respondendo em parábolas, em histórias, respondeu da seguinte forma: como, meus amigos, vocês querem ter um vislumbre do mundo espiritual, do mundo invisível, se nem mesmo este mundo vocês conseguem enxergar? Não consegui ver a beleza em todas as coisas, a simplicidade, o amor em todas as coisas. Que esta é a ferramenta que abre todas as portas do universo, o amor, né? As perguntas e respostas de hoje foram essas. Muito obrigado pela sua companhia. Peço que você deixe aqui embaixo nos comentários as suas perguntas para que eu responda nos próximos Hélio Responde. Peço também que você deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas
E todos os dias aqui no canal, às 11 horas, saem os vídeos e eu espero a sua companhia por todos esses dias. Fique na paz e até o próximo vídeo.